Graça e paz a vós todos, abençoados e abençoadas. Hoje, quarta-feira, dia 24 de janeiro de 2024, por volta das 21 horas, num dia muito chuvoso aqui na cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. O que eu vou falar hoje é acerca do livramento que eu tive, do livramento que muitos hoje que deixaram as sinagogas, que abandonaram o sistema religioso tiveram. Foi para nós sim um livramento. Foi a melhor coisa que fizemos em nossa vida quando nós desviamos da igreja, porque para os religiosos evangélicos nós somos desviados, somos desigrejados. E uma vez que deixamos esses lugares, corremos risco, segundo eles, de perdermos a nossa salvação. Eu não sei se você sabe que a primeira pergunta, quando eles nos encontram, que eles nos fazem é esta: está na igreja? Aonde é a sua igreja? Ainda está com Jesus? Perguntas assim, formuladas por eles. Então, quando nós que rompemos com o sistema religioso, dizemos para eles que hoje nós abandonamos as sinagogas, que não pertencemos mais, então eles nos criticam. O tratamento deles para conosco mudam. Então eu queria hoje, sobre o tema, foi isso que aconteceu comigo e com milhares quando se libertaram desse terrível, cruel e perverso sistema religioso. Meus queridos e amados irmãos abençoados, antes de você, lógico, que é de lá, fazer qualquer crítica, como é comum de vocês, ouça e assiste esse vídeo até o fim, para depois você tirar as suas conclusões. Não se guia tão somente pelos temas, não. Porque tem muitos que olham o tema e não quer nem ouvir. Já tece logo o seu comentário. E na maioria das vezes é nos criticando e nos chamando de uma porção de coisa. Então eu creio e espero que o Espírito Santo ele venha abrir o entendimento de muitos desses nossos irmãos que são eleitos. Como o próprio Paulo, ele diz que ele orou ao Senhor para que o Senhor lhes desse entendimento. Então eu, Levi Salles, fui membro durante 46 anos em uma instituição religiosa pentecostal denominada Assembleia de Deus, onde eu sempre estive envolvido com o ensino religioso, desde a famosa escola bíblica dominical, onde fui professor em todas elas que eu passei, professor dos professores que se reúnem um dia antes para ensinar aos professores aquilo que eles vão lecionar no outro dia pela manhã, em cada classe de escola dominical. Tive a oportunidade de estudar num dos maiores seminários das Assembleias de Deus, onde fiz a minha faculdade de teologia. Eu fui professor desta faculdade teológica cerca de 7 ou 8 anos. Tive também a oportunidade de lecionar em mais 3 seminários evangélicos. Um deles
da Assembleia de Deus da Penha, pastor em memória José Santos, o outro da Assembleia de Deus de Duque de Caxias, pastor Francisco Libório, e o outro da Igreja Evangélica Vida em Cristo, do apóstolo Elias Rezende, em memória. Fiz questão de relatar tudo isto para que os que ainda estão presos nesse sistema religioso, para que eles possam saber que a decisão que eu tomei, não tomei simplesmente porque eu quis tomar. Eu revi conceitos. Quando eu lá estava, o Espírito Santo, ele começou a abrir o meu entendimento e começou a me mostrar que naquele sistema que eu vivia, muitas coisas estavam erradas, muitos ensinos desconforme com a palavra, que eu estava ensinando dentro dos preceitos dos homens, dentro de um sistema, e geralmente no sistema se ensina aquilo que o sistema, na verdade, quer que ensine, aquilo que a gente aprende. São narrativas que não são verdadeiras, que depois de muito ensinada, essas narrativas passam a ser como se fosse uma verdade. É isso que acontece dentro desses lugares. Então, querido, Jesus, só para dizer para vocês, ele era um talentoso contador de história. E através de suas parábolas, porque ele contava muitas parábolas, ele tinha uma notável capacidade de despertar nossa imaginação e desafiar nossas pressuposições. Era isso que o Cristo Nazareno fazia. Ele ensinava por parábolas para nos convidar a reexaminar algumas das nossas mais estimadas convicções sobre assuntos de importância acerca do seu reino. Jesus fazia isso nos seus dias. E lendo as histórias relatadas por eles, nos livros históricos, que a religião chama de evangelho, a gente percebe essa sagacidade, essa inteligência, essa maneira, essa capacidade notável que o Cristo Nazareno tinha através de parábolas, e muitas das vezes usando figuras de linguagem, de metáforas, para passar aquilo que na verdade ele queria ensinar. Eu quero dizer que eu, por ter nascido e fui criado na religião evangélica, assim como tantos outros em outras religiões, nós passamos então a absorver tudo aquilo que eles nos ensinaram, desde a mais tenra idade. Desde que quando lá nós começamos, tudo quanto eles queriam, e muitos desses líderes bem intencionados acreditavam também eles que tudo aquilo que eles aprenderam, na verdade, fosse um ensinamento, fosse uma sã doutrina que deveria passar para todos aqueles que eram submissos a essas autoridades. Então nós aprendíamos, ouvíamos, e sem poder fazer qualquer questionamento. Eles não permitiam que se questionasse aquilo que eles estavam ensinando. Eu me lembro quando éramos criança, os nossos pais simplesmente diziam para a gente, não pode, e pronto, acabou. Não podíamos perguntar por que não pode.
Era um não pode, pronto, e acabou. E a gente então ficava cheio de interrogações, porque não encontrávamos resposta para aquilo que nós queríamos saber. E assim aconteceu comigo, dentro desse sistema religioso, como aconteceu e acontece com centenas de milhares de pessoas, que apenas ouve e escuta, sem poder questionar. Eles fazem de uma determinada coisa uma doutrina, um ensinamento, e faz disso uma verdade, verdade esta que tem que se obedecer, que tem que se seguir, sem poder questionar. E a gente então passa a acreditar, aspas, nessas tais verdades. E reproduzimos como narrativas para tantos outros, para que também possam crer e acreditar assim como nós acreditamos. Até que, quando o Espírito Santo, ele nos salva na mente, até que quando o Espírito Santo nos dá o entendimento, até que quando o Espírito Santo tira de sobre o nosso rosto o véu, a mente deixa de ser atrofiada, os olhos espirituais se abrem, e aí a gente começa a entender, a gente começa a ver que muitas das coisas que nos ensinaram não eram uma verdade, que deveríamos praticar. E anos e anos e anos nós acreditamos naquilo e repassamos aquilo que nos ensinaram, aquilo que nos disseram. Jesus de Nazaré, com os seus ensinos, estava mostrando aos religiosos dos seus dias que eles deveriam reexaminar todas as suas convicções religiosas. Foram os religiosos que mais deram trabalho para Jesus, os fariseus. Então Jesus muitas das vezes foi obrigado a se dirigir a eles por parábolas, por metáforas, por alegorias, por símbolos e até mesmo por muitas figuras de linguagem, a fim de que aqueles, os seus ouvintes, pudessem o quê? Entender o que ele estava falando, entender aquilo que ele estava ensinando. E uma vez que eles entendessem, com certeza eles sairiam de debaixo do jugo e do fardo da lei, do fardo pesado que estavam atados sobre eles, para que eles fossem libertos no entendimento, conhecendo a verdade que liberta. Porque o que aconteceu conosco quando lá estávamos? O que é que acontece com aqueles que lá estão? São guiados por cegos. Não lhes são ensinada a sã doutrina. Não lhes são ensinado a palavra da verdade. Não lhes são dado alimento sólido. Continuam sendo alimentados com leite. E então as pessoas que lá estão, que lá vivem debaixo de preceitos, dos achismos dos homens, de tudo aquilo que lhes interessa, que venham satisfazer as suas conveniências. Era assim que lá vivíamos. E é assim que muitos dos filhos da livres que lá ainda estão vivem, debaixo desse conjunto de ordenanças, de regras, de normas, de regulamentos, que na verdade são fardos pesados e jugo sobre as suas vidas. Precisam se libertar disso. Precisam ser salvos na mente, no entendimento, para que possam reinar em vida, crescer em graça e no conhecimento de Deus, e então assim passar a entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, e descansar tão somente nele.
livrar de consciência pesada, livrar de sentimento de culpa. Porque é isso que os nossos irmãos lá têm. Nós tínhamos consciência pesada, lá tínhamos sim sentimentos de culpa. Não tínhamos segurança, não tínhamos certeza, não tínhamos convicção. Ora tínhamos, ora não tínhamos. Pairava sobre nós dúvidas. E aí a culpa vinha, o sentimento, a consciência pesava. Principalmente quando se aproximava a tal semana da Santa Ceia. Essa é a mais pura verdade que muitos não têm coragem de dizer. Mas uma vez liberto, nós pregamos as verdades de Deus, a sã doutrina, a revelação da sã doutrina dada pelo Cristo ressuscitado a Paulo, e esta revelação chegou até a cada um de nós. E o nosso entendimento então foi aberto. E aí saímos de debaixo desse jugo pesado, desse fardo, e desse jugo da lei. O Cristo Nazareno queria que os seus ouvintes, que os judeus, que era povo de Deus, se libertasse da lei. A lei que eles não conseguiram cumprir. Mas o Cristo Nazareno veio para cumprir, e ele cumpriu-a em toda a sua íntegra, em toda a sua totalidade. Até que disse: está tudo consumado. Morre, mas ressuscita. É o Cristo ressuscitado que vive e traz essa revelação dessa palavra, dessa sã doutrina. E aí a gente percebe que assim, quando nós lá estávamos, muitos dos nossos irmãos que lá estão, eles não foram ainda libertos, ainda não foram salvos no entendimento, porque não conhecem a verdade que liberta. Nos seus dias, o Cristo Nazareno dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só a verdade liberta, só ela pode libertar. Foi isso que aconteceu comigo e com muitos, com centenas de milhares que lá estava quando se libertaram desse jugo terrível, desse sistema cruel e perverso. Então essa foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a melhor coisa que essas centenas de milhares de pessoas fizeram em sua vida. Abandonaram esses lugares, deixaram essas sinagogas, deixaram de ter sobre as suas vidas um homem, um simples mortal, que se diz separado e vocacionado por Deus para ter autoridade sobre a vida dos filhos de Deus, quando isso não é verdade. Fomos libertos deles, fomos libertos dos templos. Hoje sabemos o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Hoje sabemos o que é prestar a Ele um culto racional. Hoje sabemos que estamos com Ele assentado nas regiões celestiais. Sabemos que somos espirituais, que não somos mais carnais. Não estamos voltados para as coisas tão somente dessas vidas. Sabemos que o seu reino está dentro de cada um de nós. Sabemos que o seu reino é paz, que o seu reino é alegria no espírito. Sabemos que como filhos de Deus somos guiados e dirigidos tão somente por Ele. Sabemos que o Senhor é o Espírito e que Deus é soberano e único e que reina sobre tudo e todos e que Ele é Senhor de todos. Então esta é a palavra desta noite. É uma reflexão sobre o que éramos e o que hoje nós somos.
O que nós lá vivíamos e o que hoje nós vivemos. Hoje entendemos que nascemos perfeito nele, que fomos justificados por ele, que somos justos e o justo vive e anda por fé. Não vivemos na expectativa futura de nada, porque sabemos o que somos, de onde viemos e para onde iremos. Sabemos que a qualquer momento, quando deixarmos esta vida, o Espírito nosso, que é revestido de carne e sangue, voltará para Deus num corpo glorioso, semelhante ao dele, e estaremos para sempre com ele. Carne, sangue, a alma deixará a sepultura, ao lugar dos mortos, a parte mais baixa da terra, ao inferno, e de lá nunca mais vai subir, nunca mais existirão. Hoje temos esse entendimento, então não ficamos aí esperando ressurreição, transformação, arrebatamento disso que aqui está, porque sabemos que não somos isto que vemos e nem isso que disseram que somos. Somos um espírito revestido de carne e sangue. Eu quero te pedir, me ajude a divulgar, me ajude a compartilhar. Não se esqueça de dar um like, Se inscreva quem não é inscrito no meu canal. Vamos levar esta palavra para que os nossos irmãos que lá estão ainda aprisionados possam serem livres. Ouvir. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A sã doutrina. Ouvir a pérola da graça de Deus. Ouvir a verdade que tão somente ela liberta. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Nós, da graça de Deus, amamos vocês.